Imagina uma bactéria tão engenhosa que, em vez de causar dor para avisar que está destruindo o seu corpo, ela simplesmente vai lá e desliga o seu alarme de incêndio interno. É assustador quando a gente pensa por esse lado, né? Nossa, muito. Ela se espalha silenciosamente pelo sangue, imita dezenas de outras doenças de pele e, consegue até ficar invisível nos exames de laboratório. E isso justamente se o seu corpo lutar demais contra ela. É o paradoxo perfeito da biologia. Exato. E hoje, o nosso mergulho é justamente sobre isso. Sobre como uma biologia consegue ser brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. A gente vai desvendar os mecanismos de evasão do treponema pallidum, que é a espiroqueta causadora da sífilis. E para guiar essa nossa investigação, a gente tem um material muito rico. Nós vamos usar como fio condutor um caso clássico de raciocínio clínico, uma questão de prova médica da FUNMARC de 2006. Isso. E é incrível como uma única questão esconde nas entrelinhas séculos de história da ciência. É o ponto de partida perfeito. Porque a medicina, quando a gente estuda a fundo, nunca é apenas sobre marcar um X na resposta certa. Sim, com certeza. Para entender a sífilis, especialmente a fase secundária, que é o nosso grande foco de hoje, nós precisamos cruzar fronteiras. A gente precisa entender de biologia evolutiva, da física dos fluidos no nosso corpo, de farmacologia e, infelizmente, de algumas das maiores falhas éticas da história da humanidade. É uma viagem e tanto. O nosso objetivo hoje é decodificar como esse micro-organismo interage com o hospedeiro e por que ele continua enganando diagnósticos até hoje. Certo? Vamos desvendar isso. Como uma única bactéria consegue enganar o corpo inteiro e até a história da ciência. Pois é. E o que traz essa discussão à tona é uma situação clássica de diagnóstico diferencial na prova. Isso. A questão lá de 2006 pede para identificar um erro conceitual sobre a sífilis secundária, né? Aquela fase que ocorre semanas ou até meses depois da infecção inicial. Exatamente. A banca queria saber qual afirmação estava incorreta. E a afirmação, que era o gabarito, alternativa B, dizia que nessa fase o paciente apresenta gânglios linfáticos aumentados de forma discreta, assimétrica e dolorosa. A princípio, quem lê isso meio com pressa pode pensar, é uma infecção sistêmica, os gânglios devem doer mesmo, tá certo. E a armadilha tá exatamente aí. O que é fascinante aqui é o erro fisiopatológico absurdo dessa frase. Conta mais, por que tá tão errado? Porque na sífilis secundária ocorre uma disseminação hematogênica absurda. A bactéria está circulando por todo o sangue. E como resposta, os linfonodos do corpo inteiro reagem. O corpo inteiro entra em alerta. Sim, só que eles ficam aumentados de uma forma generalizada, simétrica, e esse é o detalhe de ouro, completamente indolores. Eles não doem, não ficam vermelhos, não tem calor local. Espera, mas vamos parar pra pensar na lógica do corpo humano. Eu fico muito confusa com isso. Se existe uma infecção gigantesca acontecendo, com bichos se multiplicando lá dentro, a intuição grita que deveria ter dor. É o que a gente espera de uma infecção, né? Sim, a dor é o sinal de que o sistema imunológico tá numa guerra aberta. Por que esse silêncio todo nos gânglios? Para entender isso, a gente precisa olhar para a arquitetura do treponema pallidum. Na prática clínica, a dor em um linfonodo geralmente é sinal de uma infecção bacteriana secundária aguda. Tá, tipo formação de pus e tal? Exato, um processo inflamatório intenso, com os neutrófilos atacando violentamente. É o que acontece no cancro mole, por exemplo. Ele gera aquele gânglio extremamente doloroso que o pessoal chama de bubão. Nossa, só o nome já soa dolorido. E mas a espiroqueta da sífilis ela é uma mestre do disfarce. Ela tem pouquíssimas proteínas expostas na membrana externa dela. Ah, entendi. É como se ela usasse uma capa de invisibilidade pra passar pelos guardas mais agressivos do corpo, então. É a analogia perfeita. Ela não dispara aquele alarme imediato que atrai a resposta inflamatória aguda e dolorosa. Ela passa batido. Ela causa uma inflamação sim, mas é uma inflamação crônica. É mediada por linfócitos e plasmócitos, que é muito mais silenciosa. Então, os gânglios incham pelo corpo todo pra tentar conter a invasão, mas como não tem aquela explosão de citocinas locais, a pessoa não sente dor. Histórico da sífilis, que é a grande imitadora. Com certeza. Porque se ela não causa dor típica de uma infecção, o paciente e até o médico podem confundir as lesões de pele com uma alergia. Ou com psoríase, pitiríase, rósea. Isso, tem vários diagnósticos diferenciais que se misturam ali. E o mais chocante pra mim é pensar no quão transmissível ela é nessa fase. A gente costuma pensar em bactérias super contagiosas, como aquelas coisas que sobrevivem dias numa maçaneta, mas o treponema é surpreendentemente frágil fora do corpo, né? Extremamente frágil. Ele tem um genoma muito reduzido. Ao longo da evolução, ele perdeu a capacidade de sintetizar a maioria dos nutrientes que ele mesmo precisa para viver. Ele virou totalmente dependente. Totalmente. Ele é um parasita obrigatório, no sentido mais estrito da palavra. Ele precisa daquele ambiente quentinho, úmido e rico em nutrientes do tecido humano. Exposto ao ar, à luz ou se ressecar um pouquinho, ele morre rapidamente. O que explica a transmissão ser quase que exclusivamente por contato íntimo e sexual. E tem um dado clínico nas nossas notas que me deixou perplexa. Qual? A taxa de ataque. Ou seja, a chance de alguém se infectar ao ter contato com uma lesão recente de sífilis, o texto diz que é de espantosos 30%. Uma em cada 3 exposições resulta em infecção. É uma taxa altíssima. Como que um patógeno tão frágil no ambiente consegue ser tão eficiente na hora de invadir outro corpo? A eficiência dele tá na forma de locomoção e na adaptação às mucosas. A bactéria tem um formato de saca-rolha, sabe? E ela se move girando. Credo, parece uma furadeira microscópica. É bem isso. Quando ela entra em contato com uma microfissura na pele ou direto com a mucosa de um novo hospedeiro, ela literalmente perfura o tecido e aí se esconde super rápido na corrente sanguínea ou no sistema linfático antes que o corpo perceba. Falando em perfurar e viajar pelo sangue, a forma como ela destrói o corpo por dentro é muito peculiar. O mecanismo principal de lesão é a chamada endarterite obliterante. Isso é um termo que quem tá ouvindo e é da área da saúde precisa gravar. Sim. E pra tentar visualizar isso, me veio uma analogia. Imagina o encanamento de uma casa bem antiga. Normalmente, um cano entope porque alguma sujeira veio de fora e bloqueou a passagem, tipo um tufo de cabelo. O fluxo é interrompido. Mas na infecção pela sífilis, é como se as próprias paredes de dentro do cano começassem a inchar tanto, mais tanto, que o espaço por onde a água deveria passar simplesmente desaparece. O próprio cano se asfixia. Olha, essa é a analogia definitiva para a endarterite obliterante. O treponema tem uma afinidade imensa pelas células do endotélio. Que é o revestimento interno dos vasos, né? Isso, especialmente dos menores vasos sanguíneos, os capilares. Quando a bactéria se fixa ali, o sistema imunológico tenta atacar, e essa briga gera uma inflamação ao redor do vaso, uma inflamação perivascular. E aí as células incham. As células da parede do vaso começam a proliferar e a inchar tanto que o lumen, que é o seu cano da analogia, se fecha completamente. E se o sangue não passa, o tecido que dependia daquele sangue sofre isquemia, uma falta de oxigênio crônica. E essa pequena asfixia microscópica, acontecendo tipo milhões de vezes em pequenos vasos da pele, que gera as lesões visíveis que o paciente percebe na sífilis secundária. Entendi. E a topografia dessas lesões é super específica nelas, aparecem muito nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Por que logo lá? O que tem de especial nesses lugares? É uma questão pura de anatomia espacial. Nas palmas e nas plantas, nós temos uma camada externa de pele extremamente espessa, a camada córnea. Que é aquela pele mais dura para aguentar o atrito, feita de queratina morta. Isso. E quando ocorre a endarterite, lá nos vasos profundos dessa região, o infiltrado inflamatório tenta subir para a superfície, mas ele bate de frente com essa muralha grossa de queratina e fica aprisionado ali embaixo. Então a lesão não consegue, estourar para fora como uma espinha, ela fica retida ali dentro. Precisamente. E esse aprisionamento gera as pápulas clássicas da sífilis secundária, elas têm uma cor acobreada, descamam levemente, é o que a dermatologia chama de colar de Biet. E tem outro ponto fundamental aí.
Como a inflamação está confinada lá no fundo, perto dos vasos da derme, e não é uma reação superficial na epiderme, ela não estimula as terminações nervosas. Exato. Não estimula da mesma forma que uma alergia de contato faria, por exemplo. E é daí que vem o grande macete clínico. As lesões de pele da sífilis secundária geralmente não coçam. Mais uma vez, o silêncio da bactéria. É impressionante como ela burla os nossos sentidos. E se o exame físico já é esse campo minado de pistas silenciosas, o laboratório consegue ser ainda mais intrigante. Total. Porque existem exames que procuram a bactéria diretamente, que são os testes treponêmicos, e exames que procuram os anticorpos gerais da inflamação, tipo o famosíssimo VDRL. E é no VDRL que a gente vê uma das coisas mais bizarras da imunologia. O efeito prozona, quando eu li isso nas anotações eu fiquei de cara. Aqui a coisa fica realmente interessante. É a ideia de que é possível o corpo ter tanta defesa, mas tanta defesa, que o exame de sangue diz que o paciente não tem nada. O exame dá negativo. Dá falso negativo por excesso de resposta. É muito louco isso. Como a biologia explica isso? Como um excesso de anticorpos quebra o exame? Imagina o seguinte, o VDRL é um teste de aglutinação. Pense nele como uma tentativa de formar uma rede visível. O laboratório coloca antígenos na lâmina e espera que os anticorpos do paciente se liguem a eles, formando pontes. Ah, entendi. Como se fossem peças de Lego se juntando para formar um bloco maior. Exato. Criando grumos que o técnico consegue ver no microscópio. Mas para essa rede se formar, é preciso um equilíbrio exato entre antígeno e anticorpo, como tijolos e cimento. E na sífilis secundária, a fábrica de cimento saiu totalmente do controle. O corpo está produzindo uma quantidade tão colossal de anticorpos que cada antígeno individual na lâmina é imediatamente cercado por centenas de anticorpos de uma vez. Eles não conseguem dar as mãos e formar pontes uns com os outros. Fica tudo saturado. Fica tudo solto. Sem a formação da rede, a amostra não aglutina e a máquina do laboratório solta o laudo de não reagente, negativo. É impressionante. É como se tivessem tantos seguranças bloqueando as portas de um show que ninguém consegue formar uma fila e de longe parece que o evento tá vazio. Ótima imagem. E a solução para isso exige um raciocínio clínico expandido. O médico precisa desconfiar do laudo. Claro, porque se o paciente tá lá, cheio de gânglios indolores, manchas acobriadas na mão que não coçam, o médico não pode simplesmente olhar pro papel e falar: "Ah, VDRL negativo, vai pra casa". De jeito nenhum. O juízo clínico dita que ele deve pedir ao laboratório para diluir a amostra de sangue do paciente. E aí dilui até que aquela concentração absurda caia pra um nível equilibrado. Isso. E, então, magicamente, o teste que era negativo passa a positivar em títulos altíssimos, tipo 1/256. Que virada! E pelo que vi, outra saída brilhante é dispensar os exames de anticorpos e ir direto na fonte, olhar pra bactéria usando a microscopia de campo escuro. E aqui, a gente entra em outra manifestação clínica muito perigosa da sífilis secundária. As lesões nas mucosas, o chamado condiloma plano. E a importância de não confundir com condiloma acuminado, né? Essa distinção é vital. O condiloma acuminado é aquela lesão verrugosa, que lembra uma couve-flor, causada pelo HPV. Tá. E o plano? O plano, que é típico da sífilis, é uma placa larga, de base ampla, bem lisa e muito úmida. Costuma aparecer em áreas de atrito, tipo região genital ou perianal. E o perigo dele é a infectividade absurda, pelo que eu entendi. É dali que o médico extrai o líquido pra fazer microscopia de campo escuro. Exatamente. E ao fazer isso, o próprio profissional se coloca em risco. Nossa, sério? Sim, porque o condiloma plano não é só uma inflamação. Ele é um reservatório transbordando de espiroquetas vivas. Se o examinador tocar nessa lesão sem luvas e tiver uma microfissura na cutícula, a transmissão acontece. E o treponema nadando ali na lâmina escura do microscópio é a prova visual de toda essa capacidade invasiva. É ver o inimigo olho no olho. Falando em ver o inimigo, entender como cultivar e estudar essa bactéria nos leva pra uma das conexões mais inesperadas dessa nossa análise. Se a sífilis só infecta humanos, naturalmente, e o bicho morre rapidinho numa placa de Petri comum, no laboratório, como a ciência conseguiu estudar ela no século XX? Foi um baita desafio. E a resposta vem de uma ajuda inusitada. Os animais entram aqui como verdadeiros pilares da pesquisa médica. Como assim? Durante muito tempo, a microbiologia estava de mãos atadas. Os caldos de cultura tradicionais simplesmente não mantinham o treponema vivo. A grande virada veio com os coelhos, da espécie Ornitholagus cuniculus. Os coelhos. É muito fascinante pensar que a solução para uma doença venérea humana estava na biologia deles. Eles têm alguma predisposição? Curiosamente, sim. Eles possuem a sua própria versão de espiroqueta, o treponema paralois cuniculi, que causa uma doença muito semelhante neles. Olha só, um patógeno primo. Mas a contribuição deles para a nossa saúde foi outra. Os cientistas descobriram que, embora a bactéria humana morresse no vidro do laboratório, ela conseguia sobreviver e se multiplicar ativamente no tecido testicular vivo dos coelhos. Nossa, usaram eles como incubadoras? Exato. Por décadas, o único jeito de manter cepas de sífilis humanas vivas para testar antibióticos era através de gerações de coelhos servindo como incubadoras vivas. O que mostra como a medicina não pode olhar para o ser humano de forma isolada, né? A biologia evolutiva ajuda muito. Eu vi que o rastreio desses patógenos passa até por macacos africanos que sofrem de doenças semelhantes à bolba humana. Sim, que é uma doença parente da sífilis. E tem até estudos com golfinhos da família Delphinidae. Mapear como os mamíferos marinhos lidam com papilomavírus e lesões genitais ajuda a ciência a entender a arquitetura imunológica das mucosas. Tudo está muito conectado. A biologia evolutiva dos animais joga uma luz enorme sobre os nossos próprios pontos cegos imunológicos. E foi na tentativa desesperada de corrigir esses pontos cegos que a história da sífilis cruzou o caminho de mentes geniais. Pra mim, essa é a parte mais digna de um roteiro de cinema da nossa pauta de hoje. Ah, sem dúvida. Estamos falando de uma doença que esteve no centro da pesquisa de pelo menos 3 cientistas que acabaram ganhando o prêmio Nobel. Porque antes de ter tratamento real, o cenário era um filme de terror. O tratamento padrão era a base de vapor de mercúrio. As pessoas literalmente perdiam os dentes, sofriam danos neurológicos ou morriam envenenadas antes da doença avançar. Tinha até uma máxima médica na época que dizia: uma noite com Vênus, uma vida inteira com Mercúrio. De horror. Mas a revolução começou em 1908, com o Paul Ehrlich. Ele ganhou o Nobel de Medicina por introduzir uma ideia que hoje parece óbvia pra nós, mas na época era pura ficção científica. O conceito da bala mágica. Isso. Ele acreditava que era possível criar uma substância química que caçasse e matasse só o patógeno sem destruir o corpo humano junto. E testou centenas de compostos de arsênio. Até chegar ao composto 606, o Salvarsan. Foi o primeiro tratamento químico direcionado e eficaz da história contra a sífilis. Tinha uma certa toxicidade, claro, mas provou que a bala mágica existia. E logo depois veio o trabalho do Julius Bordet, que ganhou o Nobel em 1919. Ele descobriu o sistema complemento do nosso sistema imune. E foi essa base que permitiu criar os primeiros testes sorológicos, tirando a doença daquela invisibilidade do laboratório. E para fechar essa tríade de gênios, a coroação final veio com Sir Alexander Fleming, Nobel em 1945, a descoberta da penicilina. A materialização definitiva da bala mágica do Ehrlich. Exatamente. E o mais estarrecedor é a resiliência dessa substância. Quando a gente fala de abordagem terapêutica para sífilis, hoje, no século XXI,
Cara, não tem debate, não tem resistência. É quase um milagre na infectologia, né? É um fenômeno raríssimo. Após 80 anos de uso em massa no mundo inteiro, não existe sequer um caso documentado de treponema pallidum que tenha desenvolvido resistência clínica à penicilina G-benzatina. Nenhum único caso? Nenhum. A dose é soberana, 2.400.000 unidades internacionais, via intramuscular profunda, dose única para fase primária e secundária. O patógeno não consegue alterar a proteína dele para fugir da penicilina sem perder a própria vida no processo. Mas aí tem um detalhe clínico que gera uma confusão danada. O paciente toma essa injeção maravilhosa na fase secundária, algumas horas depois ele começa a ter febres violentas, calafrios, dores musculares e as manchas pelo corpo parecem que inflamam ainda mais. Aí o paciente entra em desespero. Total. O primeiro instinto é pensar, pronto, tô tendo uma reação alérgica grave, um choque anafilático à penicilina. E muitos param o tratamento pro resto da vida achando que são alérgicos. E esse é um erro que pode custar vidas, porque não é uma alergia. O que o paciente está experimentando é a reação de Jarisch-Herxheimer. Explica melhor o que é isso, porque o nome assusta. Lembre que a sífilis secundária tem bactérias circulando pelo corpo inteiro? Quando a penicilina entra em ação, ela destrói a parede celular de todas essas milhões de bactérias simultaneamente. Ocorre uma lise explosiva em massa. Então os treponemas literalmente só arrebentam de uma vez só no sangue. Exato. E ao arrebentarem, eles liberam de uma só vez toda aquela carga de endotoxinas e detritos que estavam dentro deles. E o corpo surta. O sistema imunológico se depara com esse oceano de proteínas estranhas, entra em colapso momentâneo e libera uma tempestade de citocinas inflamatórias. É essa tempestade que causa febre, os calafrios e a piora das lesões. Ah, então não tem relação com histamina, tipo numa alergia normal de pele. Nenhuma. É uma reação sistêmica tóxica e inflamatória. A febre é, na verdade, a fumaça no campo de batalha avisando que o remédio obliterou o exército invasor. Bela analogia. E saber explicar isso antes para quem recebe a injeção é fundamental na clínica. A reação é autolimitada, geralmente passa em 24 horas com antitérmico simples. Mas a desinformação cria esses falsos históricos de alergia que prejudicam a pessoa por décadas. Bom, para sintetizar essa teia imensa que a gente construiu hoje, quais são as âncoras essenciais? Se precisarmos resumir os pontos de ouro para quem está acompanhando, não cair em pegadinhas teóricas. O que não pode faltar? Olha, os pilares inegociáveis são esses primeiro. A linfadenopatia da fase secundária é sistêmica e indolor, por causa da evasão imune. Segundo, as lesões de pele atingem frequentemente as palmas das mãos e plantas dos pés devido à isquemia vascular lá no fundo. O terceiro é o VDRL, né? Isso, terceiro, muita atenção ao efeito prozona em exames negativos de pacientes que têm a clínica óbvia. E quarto, a penicilina G-benzatina permanece invicta como padrão ouro terapêutico. Maravilha. E para ajudar na memorização visual das lesões de pele, eu adoro aquele mnemônico baseado na letra P. P de palma da mão, P de planta do pé e P de pápula acobreada. Excelente dica. Essa tríade é praticamente a assinatura da sífilis secundária impressa na pele. Agora, a gente não pode concluir essa jornada focando só nas vitórias dos laboratórios e nos prêmios Nobel. Tem uma sombra gigantesca nessa história que a gente precisa abordar. Qualquer discussão séria sobre a sífilis exige obrigatoriamente uma reflexão sobre o infame experimento de Tuskegee, que aconteceu lá nos Estados Unidos entre 1932 e 1972. Para quem não conhece, o governo americano selecionou centenas de homens negros rurais e empobrecidos que já estavam infectados pela doença. O propósito inicial deles é apenas estudar o curso natural da doença. Mas o detalhe mais perturbador e revoltante dessa história é que em 1947, a penicilina se tornou o padrão ouro e estava super disponível para curar todo mundo. A bala mágica estava literalmente na prateleira. E mesmo assim, os pesquisadores tomaram a decisão consciente de esconder essa informação dos pacientes. Eles foram ativamente impedidos de receber o tratamento. É muito cruel. Os médicos queriam só observar, por pura curiosidade fria, como a bactéria iria destruindo os cérebros e os corações daquelas pessoas até a morte. Foram décadas de omissão intencional, uma quebra absurda da ética. E é um paralelo meio assombroso com a própria bactéria, né? O treponema invade o corpo sorrateiramente, desligando o alarme do sistema imune, e em Tuskegee, a comunidade científica operou da mesma forma furtiva, desativando o alarme da ética humana para parasitar vidas vulneráveis em nome de dados de pesquisa. É pesado, mas é verdade. A revelação desse experimento depois mudou completamente as normas globais de bioética e do consentimento informado em pesquisas. E deixa uma provocação bem importante pra gente hoje. Qual? De que serve a ciência criar uma bala mágica perfeita se o sistema que controla isso decide baseado em racismo, desigualdade ou arrogância quem tem o direito de ser curado? A integridade moral não é algo que se resolve com uma fórmula no laboratório. Ela exige vigilância constante da nossa parte. É um questionamento indispensável. A ciência não existe no vácuo. Ela só faz sentido quando serve ao ser humano com igualdade. Fica a reflexão sobre quais populações ainda são, hoje em dia, invisíveis para o nosso sistema de saúde. E com esse pensamento, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. O corpo humano e a nossa história nunca deixam de surpreender a gente. Vamos continuar desvendando as engrenagens por trás desses mistérios complexos. Até a próxima!